Bom dia, gente. Vamos iniciar nossa aula com o capítulo 5, o reino dos fungos, o reino fungi, tá? Então, veremos as características, veremos a reprodução e as estruturas que eles vão possuir. Os fungos, eles são seres eucariontes, então eles vão possuir um envoltório nuclear. Eles podem ser uni- e multicelulares, eles não irão formar tecido. Os multicelulares são formados por células alongadas ou células que vão possuir filamentos chamadas de hifas, que vão se entrelaçar e formar o corpo do fungo. Eles vão possuir em suas células uma parede celular, que é uma membrana extra formada por quitina, que é a mesma substância encontrada no exoesqueleto dos insetos. É por isso que uma doença fúngica, por exemplo, uma micose de pele, ela é tão difícil de ser combatida devido à presença da quitina na parede celular. Eles são heterótrofos e não vão possuir clorofila, por isso está escrito aqui aclorofilado. Eles vão possuir o glicogênio, que é uma espécie de glicose, de açúcar, como reserva de energia. A maioria deles é saprôvoro ou então decompositor. Eles vão possuir um mecanismo de digestão chamado de digestão extracorpórea. A reprodução deles é nas duas modalidades, de maneira assexuada e de maneira sexuada. Eles vão habitar em locais úmidos, sombreados, com temperatura elevada, e poucas espécies também vão habitar o ambiente aquático. Muitos fungos são parasitas de plantas e animais e eles também podem causar doenças em nós, seres humanos. Os fungos que são multicelulares, eles vão ser constituídos por estruturas chamadas de hifas. Essas hifas, como vocês podem ver nessa segunda imagem aqui, que não tem o texto embaixo, elas vão se entrelaçar. Então, quando você vê um cogumelo, uma orelha de pau, sobre um tronco, que você toca nele, que você imagina que aquilo é um tecido, não é. É apenas hifas entrelaçadas, como você pode ver nessa imagem. Essas hifas se entrelaçam, se amontoam, se aglutinam e formam essa estrutura que você pode ver a olho nu. Os fungos são constituídos por células e estas são denominadas como hifas. Elas são filamentosas, elas podem ter divisões ou não, que são chamados de septos, e elas vão se agregar densamente, formando estruturas que a gente pode observar nos cogumelos e nas orelhas de pau, ou então simplesmente naquelas massas que vão ter, por exemplo, na parede, ou então em cima de um alimento que ficou por muito tempo guardado fora da geladeira. Com relação à estrutura corporal, os fungos, eles vão possuir um micélio reprodutivo, que é a parte relacionada à reprodução. Então, ela vai produzir os esporos que irão gerar novos fungos. Nós temos também o micélio vegetativo, que é a parte que vai ficar dentro do substrato. E o que é o substrato? O substrato é o local que vai fornecer tudo aquilo que o fungo vai precisar para se estabelecer no ambiente. Vai fornecer alimento,
vai fornecer proteção e vai fornecer os nutrientes adequados que ele precisa para se desenvolver. Então, o substrato pode ser o tronco de uma árvore, pode ser a pele de alguém que tem micose, pode ser um pão que foi deixado dentro da sacola. Então, esse local que vai fornecer tudo aquilo que o fungo precisa para sobreviver é chamado de substrato. O micélio vegetativo é essa parte que vai ficar dentro desse substrato. Então, muitas vezes a gente observa que o fungo, ele é pequeno. Você imagina que o seu micélio vegetativo também é pequeno, mas observem aí essa imagem. O micélio vegetativo, ele vai cobrir grande parte do substrato, enquanto que a parte do micélio reprodutivo, ela ocupa somente essa região. Então, quando você vê, por exemplo, um pão, que está ali esquecido, você está com fome e quer comer, você vê que ele está fungado, e aí você corta somente aquela parte que você está observando, você não leva em conta de que o micélio vegetativo também está espalhado por toda a extensão do pão. Tá? Então, mesmo que você consiga visualizar uma pequena colônia de fungos, mas não se esqueça que o micélio vegetativo está espalhado por dentro de praticamente todo o substrato. Quando o fungo ele vai reproduzir, ele se reproduz a partir de esporos, tá? Na reprodução assexuada. Também pode haver o processo de fragmentação, o processo de brotamento e a esporulação, como vocês podem ver na imagem aqui acima. Pode ocorrer também a reprodução sexuada. Nesse caso, vocês vão observar esses eventos que vão ocorrer de A até F. De A até F vão ocorrer esses 3 eventos que vocês estão vendo aqui. A plasmogamia, que é a fusão do protoplasma, que você pode observar na imagem A e imagem B. A cariogamia, que é a fusão dos núcleos, que você pode observar na imagem D. E nós temos a meiose, que é quando ele se reduz formando 2 núcleos, que é a imagem E e a imagem F. Os fungos, eles se alimentam a partir da digestão extracorpórea. Ele lança no substrato enzimas digestivas que vão digerir tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. Quando ocorre a finalização desse processo de digestão, é formada uma solução aquosa, como se fosse água, e aí o micélio digestivo, ele é responsável, o micélio vegetativo, ele é responsável por absorver esses nutrientes que foram disponibilizados ali no substrato para ele, tá? Então, observem a imagem. Nós temos a formação, as enzimas digestivas são lançadas no substrato, que são formadas macromoléculas em moléculas menores, e aí a absorção ela ocorre. Com relação ao modo de vida que eles irão apresentar, eles podem ser decompositores, quando eles vão obter o seu alimento decompondo organismos mortos. Eles podem ser parasitas, quando eles se nutrem dos organismos vivos, causando-lhes doenças. Eles podem ser mutualistas, quando estabelecem associações com outro organismo em que ambos irão se beneficiar, ou podem ser predadores, quando eles capturam pequenos seres dos quais se alimentam.
Então, vejam aí a primeira imagem, essa laranja. Esse comportamento desse fungo é um comportamento de decompositor. Na imagem abaixo, nós temos um pé e esse pé está acometido por uma doença fúngica que ataca as unhas. Então, nesse caso, o comportamento dele é parasita. Na terceira imagem acima, nós temos uma alga unicelular e nós temos as hifas de um fungo. Aqui, eles estão formando uma associação mutualística chamada de líquen. Nesse caso, os dois saem beneficiados nesse tipo de associação. E na quarta imagem abaixo, vocês estão vendo um fungo, que é esse em azul, entrelaçado a um nematóide, que é um verme de corpo cilíndrico. Então, vejam como um ser multicelular pode acabar também sendo predador de um organismo pluricelular. Para finalizar, vocês farão no caderno a atividade que vai se encontrar depois da parte do modo de vida. Usando o banco de palavras, você vai substituir os números pelas palavras que se encontram aqui destacadas. Pergunta e resposta no caderno e façam a substituição. Bom dia, gente!